Olá, meu irmão, minha irmã, ouvintes da Rádio 87.9 FM Dracena, vocês que nos acompanham pela transmissão da rádio, pela transmissão do Facebook, pelo canal do YouTube PR Ivan Fidelis, Pastor Ivan Fidelis, Família e Fé, o canal que nós pedimos para que você se inscreva, para que você dê seu like, comente, tire suas dúvidas, as questões que você colocar ali serão respondidas. Então, você tem um canal aberto para diálogo conosco, para que nós possamos atendê-lo da melhor maneira possível. Então, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo permaneça com todos vocês e que nós tenhamos um tempo de qualidade para aprender mais de Deus, com a certeza que Deus tem cuidado de nós, tem ouvido a nossa oração. Nós, a cada dia, a cada momento, temos nos aproximado de Deus, buscando compreender o teor, a essência da sua vontade em nós, que é sempre boa, agradável e perfeita. Então, a todos vocês que nos acompanham, que Deus te abençoe de uma maneira muito especial neste momento de meditação, neste momento de reflexão, que todos nós possamos crescer em conhecimento, em vínculo, em relacionamento com Jesus Cristo, que é o nosso Senhor e Salvador, através da Bíblia, a nossa única regra de fé e prática, a única regra de fé e prática para todo cristão. Nosso tema de hoje, tratando da Semana Santa, esta semana tão especial, onde nós trazemos reflexões a respeito do sacrifício de Jesus Cristo, o quanto Deus nos amou, se entregando a nós em sacrifício de cruz. Em primeiro lugar, se fazendo carne, se fazendo um de nós. Ele que nos criou a sua imagem e a sua semelhança, depois ele se fez a nossa imagem e a nossa semelhança para que pudesse nos resgatar, para que pudesse pagar o preço pelo nosso resgate e fazer definitivamente a nossa reconciliação com ele, nos deixando regras, nos deixando normas, nos deixando perfis de comportamento, de relacionamentos, padrões sociais, morais, éticos, para que todos nós pudéssemos viver em paz, em amor, nos relacionássemos com integridade, com fidelidade uns com os outros. O texto de hoje é destacado em Tiago, capítulo 1, os versículos 19 em diante. Tiago, capítulo 1, versículo 19 em diante. O texto nos diz assim: Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda a impureza e acúmulo da maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem natural que contempla o seu rosto num espelho, pois a si mesmo se contempla e se retira e para logo se esquecer de como era a sua aparência. Observe como esse texto de Tiago nos apresenta algo bastante profundo, bastante essencial para a nossa vida, para o nosso relacionamento com Deus, para a nossa regra de fé e prática. Observe como esse texto apresenta a expressão da nossa prática cristã. No versículo 22 é onde é destacado: tornai-vos, pois,
praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Eu não posso declarar, professar que tenho uma fé se eu não sou praticante dessa fé. Eu não posso declarar que eu sou filho de Deus se na prática eu não pareço com Ele, na minha maneira de ser, no meu comportamento, na minha expressão de vida, nos meus relacionamentos. Quando o texto de Tiago nos mostra que nós devemos nos tornar praticantes da palavra e não apenas ouvinte, ele está falando que o amor de Jesus Cristo, o amor daquele que ama a Cristo, assim como ele mesmo na sua humanidade amou a Deus o Pai, é aquele que tem a prática dos seus mandamentos. Jesus Cristo mesmo diz que aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Observe que quando nós olhamos a essência desse texto, cada palavra, da maneira que ele é apresentado, ele nos conduz a uma reflexão, a nossa prática de vida cristã. Por isso, quando lemos a Bíblia não pode ser vista apenas como ser um livro histórico, um livro de conhecimento e muito menos um livro de autoajuda. A Bíblia, que é a única regra de fé e prática para todo cristão, ela é um livro de revelação. É um livro que revela o Deus Criador a todos nós. É um livro que revela nós a nós mesmos, nas nossas limitações, nas nossas falhas, mas é um livro que apresenta a correção, é um livro que apresenta a exortação, é um livro que apresenta o Evangelho, que significa a boa palavra de restauração, a possibilidade de fazer diferente, a possibilidade de olhar para frente e reconstruir uma nova vida com um novo pensamento, com novos princípios, com novos valores, com uma nova integridade, como diz o apóstolo Paulo, esquecendo as coisas que para trás ficam, nós prosseguimos para o alvo. Não importa o quanto você e eu tenhamos errado no passado. O que importa são os planos de Deus para o nosso futuro. E Deus não precisa do nosso passado para escrever o nosso futuro. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Então, o que nós temos que observar? Temos que ler a palavra de Deus, a Bíblia, e temos que colocar os seus ensinos, as suas exortações, as suas correções, temos que colocar a sua palavra em prática em nossa vida. Porque é praticando que nós vamos corrigir aquilo que está distante do propósito de Deus. É praticando que eu vou corrigir em mim mesmo aquilo que ofende a Deus, aquilo que ofende ao próximo e aquilo que muitas vezes ofende a mim mesmo nas questões da vida, diante das nossas limitações e pecados. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes. Um detalhe que é muito curioso aqui nesse texto, que é o versículo 23, falando que se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural. Um homem que contempla, uma pessoa que contempla no espelho aquilo que é natural. Não passa, não consegue ir além, não consegue ver o que está além da expressão física, não consegue ir além do olhar, não consegue ir além do que é material, do que é físico. Deus vai muito além do que é material. Deus vai muito além do que é físico. É por isso que o amor na prática deve ser a nossa prioridade de vida. Quando nós
falamos a respeito de prioridade. Prioridade é uma palavra que não deve ser utilizada no plural, porque se houvessem muitas prioridades, então elas mesmas concorreriam entre si. Não podem haver prioridades múltiplas. Prioridade é uma só. Qual é a sua prioridade na prática do amor cristão? Qual é a sua prioridade no relacionamento com Deus? Qual é a sua prioridade no relacionamento conjugal? Qual é a sua prioridade de vida na sua vida existencial? A palavra de Deus nos diz em Mateus capítulo 6, os versículos 33 em diante, mas no versículo 33, uma exortação de Jesus Cristo para todos nós, quando ele diz assim: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, todas as demais coisas serão acrescentadas. Prioridade. Jesus nos dá uma essência sólida de prioridade para que nós tenhamos os resultados esperados. Nós temos uma prioridade para que todos os outros resultados sejam alcançados. E a nossa prioridade deve ser buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus. O que é buscar o reino de Deus? Buscar o reino de Deus é compreender os princípios, os valores, a ética, a moral que foi apresentada para todo cristão através da Bíblia, que, volto a dizer, é a única regra de fé e prática para todo cristão. Então, a prática do amor deve ter a prioridade de que aquele que é cristão ser conduzido pelo Espírito Santo segundo a palavra de Deus, a Bíblia. Estudar a Bíblia, conhecer os detalhes da história humana, conhecer a sua própria história, a sua própria essência, observar em si mesmo o seu potencial, a sua capacidade, observar aquilo que precisa ser transformado, aquilo que pode ser melhorado, aquilo que deve ser modificado. Tudo isso deve ser observado dentro da experiência de vida cristã. E é isso que Deus espera que nós façamos. Buscai, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas vos serão acrescentadas. As demais coisas são as nossas necessidades humanas, as necessidades de sobrevivência, as nossas necessidades de alimentação, de vestuário, de bons relacionamentos, de vínculos afetivos, de amor. Tudo isso faz parte das coisas que serão acrescentadas. Mas para que eu tenha tudo isso com qualidade de vida, para que eu tenha tudo isso e mantenha tudo isso dentro do propósito de Deus, eu tenho que buscar a Deus, tenho que buscar ao Senhor em primeiro lugar. Eu tenho que buscar o seu reino e a sua justiça, porque Deus é justo e o seu reino está aberto para todos. Observe, voltando ao texto de Tiago, capítulo 1, versículo 22 e 23. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Como as pessoas se enganam, na sua interpretação de vida, no seu jeito de pensar, no seu jeito de falar, como as pessoas se enganam e sofrem com os seus próprios enganos e mesmo assim são resistentes ao ensino da boa palavra. Como as pessoas se colocam em resistência a Deus, mesmo observando que a vida dela está sendo uma vida que não é saudável, que não é boa, que não é agradável, que não traz felicidade, mas mesmo assim ela se coloca em oposição a Deus. Engana-se a si mesmo.
engana-se a si mesmo buscando felicidade, buscando prazer em situações que vão trazer no futuro mais vazio ainda para cada um. E é isso que o texto de Tiago aqui fala. Enganando a vós mesmo. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, se assemelha ao homem natural que contempla num espelho o seu rosto natural. Um homem natural, um homem que é apenas o que é, apenas uma criatura formada do pó da terra. E como diz Eclesiastes 12, versículo 7, do pó nós viemos e ao pó nós voltaremos. O homem natural, ele é finito, ele não tem muito o que progredir na sua natureza humana. Mas o homem cheio do Espírito Santo, guiado pela palavra de Deus, esse pode transformar todas as situações, incluindo a sua condição de imortalidade, porque mesmo que ele morra nessa vida, ele terá a ressurreição em Cristo Jesus se o receber e o aceitar como único Senhor e Salvador de sua vida. Aquele que ressuscitou dentre os mortos, Jesus, também nos garante a ressurreição para a vida eterna. Versículo 24 fala que esta pessoa que se contempla num espelho se retira e logo se esquece como era a sua aparência. Como nós temos facilidade de nos esquecermos das coisas naturais desse mundo, porque elas de fato são passageiras, não são permanentes, não são essenciais para a nossa vida. Aquilo que realmente, como diz o Pequeno Príncipe, né, no seu livro, o livro do Antoine Saint-Exupéry, o Pequeno Príncipe diz: aquilo que é essencial para a vida é invisível aos olhos. O essencial para a vida é Deus, é a nossa prioridade e é invisível aos olhos. O que é essencial para a vida é invisível aos olhos. Agora, nós temos que compreender que Jesus Cristo e o seu sacrifício, nós só compreenderemos o amor de Deus em Cristo Jesus e o seu sacrifício na sua integridade, na sua entrega, na sua totalidade, na sua fidelidade. Nós só vamos entender o sacrifício de Cristo no amor quando nós rejeitarmos o pecado. Quando nós rejeitarmos aquilo que é inerente à nossa natureza corrompida pelo pecado. Quando nós nos voltarmos para Deus. Sabe que durante esse período de Páscoa, muitas reflexões vêm à nossa mente, entre elas, os símbolos que foram trocados. O cordeiro, que é o cordeiro de Deus, simbolizado ali, simbolizando a pessoa de Jesus Cristo, este cordeiro que foi morto e que ressuscitou, como diz o profeta João, como ele fala no livro de Mateus, capítulo 3, Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A figura do Cordeiro foi substituída na Páscoa pela figura do coelho. O Cordeiro que tira o pecado do mundo foi substituído pelo coelho, um símbolo da alegria, da fertilidade, da multiplicação fértil. Talvez para balizar a imaginação fértil de tantas pessoas que tentam se distanciar de Deus. Uma outra questão também é que aquilo que a Bíblia ensina, que nós devemos utilizar durante o período da Páscoa, pães sem fermento, que simboliza o pecado, então tire o pecado de dentro de você. Pães sem fermento, sejam pães sem fermento, sem pecado, sem maldade, sem malícia. Tire o mal de dentro de você e da sua vida. Pães sem fermento, ervas amargas. Os pães sem fermento foram substituídos por doces, por bolos, por
columbas pascuais. A columba pascal é muito conhecida como o pão da Páscoa, mas o pão da Páscoa oferecido na Bíblia, ele é o pão sem fermento. As ervas amargas que lembram que nós somos pecadores. A erva amarga serve para lembrar o pecado que ainda habita em nós. Foi substituído pelo chocolate. E a grande questão é que a amargura do pecado foi substituída pela doçura que o mundo oferece. E enquanto nós não compreendermos a amargura do pecado, nós vamos tentar desfrutar da doçura que é a transgressão que todo ser humano tem em rebelião contra a palavra de Deus. O amor na prática volta o nosso pensamento, a nossa postura de vida, a nossa maneira de ser para Deus em Cristo Jesus. O amor na prática prioriza o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O amor na prática prioriza a compreensão de que nós somos pecadores, precisamos do sacrifício de Cristo para termos perdão dos nossos pecados, redenção, reconciliação com Deus e assim sejamos ressuscitados para a vida eterna. O amor na prática prioriza o relacionamento intenso e íntimo que todos nós devemos ter com Deus, pelo Espírito Santo que habita em nós e por Jesus Cristo que media as nossas orações no santuário celestial. O amor na prática é o amor que Jesus Cristo nos ensinou na sua prioridade de nos resgatar para que onde Ele estivesse, nós estejamos também. É assim que nós devemos viver em amor, na prática, priorizando aquilo que é de melhor, segundo tudo que Deus tem oferecido para todos nós. Vamos orar? Vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra que é viva e eficaz. O ministro do Evangelho, em nome de Jesus, eu peço as Tuas bênçãos sobre cada irmão, sobre cada irmã que ouviu essa mensagem, e que todos e cada família por eles representada receba da Tua paz, do Teu amor, que eles continuem sendo prioridade nas Tuas mãos e que o Senhor seja a prioridade na vida de todos nós. Que o Senhor nos conceda da Tua paz, estejamos sensíveis à Tua voz e oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Tenha um excelente dia em nome de Jesus.